3, 2, 1. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Murilo e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Murilo Videocast. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o professor Luiz Gustavo. Se apresenta para o pessoal de casa aí, Luiz. Oi, Murilo, boa noite pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou Luiz Gustavo, professor, educador de nível universitário, de nível básico, vice-diretor e coordenador pedagógico também numa escola de ensino fundamental, educação infantil, ensino fundamental e médio aqui de Piracicaba. E é uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Muito bacana. Toda vez que eu começo a conversar com um educador, Luiz, a pergunta é sempre a mesma. A que momento da sua vida que você decidiu trabalhar com a educação? Pois é, rapaz, você sabe que eu estava pensando, refletindo um pouco de novo sobre isso, né? A gente vive repensando, né? Às vezes a gente acha que escolhe a educação, né? Mas às vezes é a educação que escolhe a gente. Eu me recordava esses tempos que, já pequeno, adolescente, na igreja fazendo catequese, depois de ter feito ali a catequese básica, com acho que 12, 13 anos, convidaram eu e um amigo para ficar com uma turma de catequese. Falaram, pô, mas tem alguma coisa a ver com educação? Bom, no fim das contas a gente tinha uma sala, né? Era uma turma que a gente tinha que transmitir algumas informações ali sobre a Bíblia, sobre a doutrina e tal, e a gente fazia isso com uma alegria, cara, com comprometimento e com conhecimento nenhum, né? Mas você sabe que daí em diante, com 12, 13 anos, eu não parei mais. Quando eu cheguei na minha adolescência, aí lá para os 15, 16 anos, era a década de 90 e a moda era fazer curso de computação, né? Se você, né, o curso de datilografia estava morrendo, e se você queria fazer alguma coisa, ter alguma projeção na vida, você tinha que fazer curso de computação. E lá fui eu fazer curso de computação. Minha mãe achava até que eu tinha que fazer datilografia também, mas depois com a computação ela desencanou. E depois que eu fiz o curso, já veio aquela coisa, né? Pô, podia ficar para ajudar, para ser monitor nas turmas, teve um convite e tal. E aí, após o curso, lá fiquei eu também para ser monitor de aula, depois fiquei professor dessas aulas e também com formação de educação em si, nenhuma, né? Mas com a formação da computação mesmo ali, da tecnologia da época, ensinando as pessoas, né? Numa época em que ninguém tinha computador em casa, praticamente, porque ainda era muito caro, mas os computadores pessoais, né? Eles estavam em moda. Então, a gente tinha que ensinar, alfabetizar as pessoas digitalmente. E ali era alfabetizar mesmo, era ensinar a pegar a mão, pôr no mouse, que dedinho que usava no mouse. Não tinha nem botão de rolagem no mouse nessa época ainda. Ele tinha 3 botões e o do meio era inútil, né? E a gente tinha que ensinar a pessoa a digitar, tecla por tecla, para que serviam. E, olha, esses 2 momentos na minha vida, eles foram momentos muito especiais, porque me ajudaram a ter uma visão de aluno, a conhecer um pouco sobre as necessidades que o aluno precisa, que foram ímpares. E aí eu achava que eu não ia ficar na educação. Teve uma época que eu falava, não quero mais dar aula, não. E a criançada está meio mal educada, e eu vou fazer faculdade, fui fazer faculdade de tecnologia. E aí, formado, né, aquele sonho e tal, eu acabei saindo da escola também, depois de alguns anos de trabalho ali, a remuneração era baixíssima, eu precisava me dedicar aos estudos, então eu saí para acabar a faculdade. E aí, acabou a faculdade não tinha estágio, não tinha essa ligação com empresas ainda na época, então eu tinha que mudar currículo para arrumar emprego. E aí eu distribuí mais de 50 currículos aqui na região, não tinha currículo por e-mail, você ainda tinha que ir lá na portaria da empresa e deixar um envelopinho com o seu currículo, né? Currículo que eu tinha experiência, o quê? De aula, né?
só tinha experiência de aula, pouquíssima experiência profissional, molecão. E aí eu tenho uma amiga que trabalha numa escola e ela falou, vou levar, lá tem um professor de informática já, mas vou levar seu currículo lá, me dá ele aí. Falei, tá. E aí, o único lugar que me chamou para entrevista na época foi uma escola. Falei, nossa, tá bom, né? Vamos trabalhar em escola. Beleza. Aí eu fui trabalhar na parte administrativa da escola, comecei trabalhando em secretaria da escola e tal, e aí o pessoal viu que eu mexia bem com o computador, então vivia auxiliando o professor, fazer trabalho e tal, e arrumei vários modelos ali que a escola utilizava ainda só com máquina de xerox, então tinha impressora, eu ensinei a modular, configurar documentos no Word, coloquei planilhas, coloquei banco de dados, estava me achando, né? E aí um amigo convidou para trabalhar numa empresa, eu saí da escola para trabalhar com ele numa empresa e voltei para a escola alguns meses depois, porque a escola falou, viu, volta a trabalhar. Eu falei, tá bom, vamos lá. E fiquei na escola. Aí surgiu a necessidade, o professor de informática, né, porque agora é tecnologia, mas até uns anos atrás aí era informática. Ele saiu, e aí a direção me chamou e falou, olha, você não quer assumir as aulas de informática aí do Ensino Fundamental 2? Claro, adoro, né? Vamos embora. Vamos nessa. E aí, após vários anos de aula, o coordenador pedagógico saiu e me convidaram para ser coordenador pedagógico. Falei, mas como assim, né? Eu trabalho em escola, eu fui fazer pós-graduação em administração de empresa, então eu fiz MBA, né? Aí eu comecei, né, mais ou menos naquela época também, eu comecei um pouco depois a dar aula na faculdade, me convidaram na faculdade pela minha formação em tecnologia. Mas para que curso me convidaram para dar aula? Qual foi o curso que você acha que me convidaram? Primeiro curso que eu dei aula na faculdade na vida. Chuta aí. Vamos lá. Talvez pedagogia? E casado com pedagoga. Então, assim, não fui eu que escolhi a educação, percebe? Ela foi entrando na minha vida e tomando uma dimensão na minha vida que eu não esperava. Falei, bom, eu já dava aula na faculdade, eu dava aula para os alunos básicos, aí surgiu essa necessidade de um coordenador pedagógico e eu nunca que pensava um negócio desse, falava, viu, a gente queria que você fosse. Eu falei, mas eu não tenho formação ainda. Não, você. Falei, tá bom, bora lá fazer licenciatura, bora lá fazer pedagogia, né? Vamos lá. Já tô enfiado nisso até o pescoço, vamos embora. E aí veio a coordenação pedagógica e uns anos depois veio a vice-direção da escola. Então, assim, não fui bem eu que escolhi a educação, percebe? Ela foi entrando na minha vida de uma maneira... Bom, a minha atual esposa, que era minha namorada, ela a vida inteira quis ser professora. Então fez magistério, fez pedagogia. Então, casado com pedagoga, primeiro emprego, assim, trabalhei em outras coisas, né? Mas os trabalhos principais que eu tive na vida foram dando aula, foi em escola de informática, depois escola e de educação básica. E aí todas as funções que eu tive dentro da escola me levaram até a vice-direção da escola. Então passei por todos os estágios, por secretaria, por área de tecnologia da escola, depois pelas aulas de tecnologia, depois coordenação pedagógica, que ainda estou, e pela vice-direção, que ainda estou, e as aulas na faculdade para pedagogia. Dos 11 anos que eu dei aula na FIT, os 11 anos eu dei aula na pedagogia. Alguns semestres para educação física, alguns semestres para engenharia, um semestre para administração, mas os 11 anos que eu estive na FIT, nos 11 anos eu fui professor do curso de pedagogia, e aí com a licenciatura e com a titulação das mais diversas disciplinas aí, das quais eu tive o prazer de te encontrar em diversos semestres, né, lá na faculdade durante o seu curso. Então, foi dessa maneira que a educação entrou na minha vida, né, e tomou conta dela
completamente. Não consigo mais me ver fazendo outra coisa por enquanto, né? Que não seja escola. Né? Então tô aí na educação, né? Foi uma delícia a experiência aí de ter dado aula na faculdade por todos esses anos. É uma delícia trabalhar em escola de educação básica. Então hoje, com a vice-direção, eu estou envolvido com a educação infantil, com o ensino fundamental inicial, final, ensino médio. Participei já de vários encontros, congressos, cursos. É uma riqueza muito grande esse universo que a gente frequenta da educação, né? E as coisas foram acontecendo, o que foram mais bacanas, não conforme eu planejei, mas elas foram acontecendo de uma maneira surpreendente, inesperada, né? E prazerosa. Foi se tornando uma coisa prazerosa, porque à medida que elas foram acontecendo dessa maneira tão natural, elas foram me cativando. E aí posso dizer que fui cativado. Devo ter cativado também diversos alunos, diversas pessoas pelas quais eu passei, mas fui cativado pela educação sem dúvida nenhuma. E, poxa, quando chegaram em você e fizeram um convite, você não quer dar aula em uma universidade, qual que foi o sentimento quando você começou a pensar sobre esse, puxa, vou dar aula numa universidade? Você sentiu medo, você sentiu angustiado ou despreparado de alguma Rapaz, forma? foi uma... Sempre. Tudo que é novidade a gente nunca acha que está preparado, viu, Murilo? Nunca a gente acha que está preparado para a função. Eu lembro que eu tenho um amigo e a gente conversava tal, ele falou, olha, você precisa fazer uma pós-graduação porque dar aula em faculdade é uma coisa boa. Eu falei, tá, legal. Isso é bacana, mas não, faça uma pós-graduação assim, faça um MBA e tal. E fiz o MBA imaginando em procurar depois uma universidade. E aí, um amigo é que me procurou. Olha, no curso de pedagogia, eu dou aula na faculdade em Tietê, e no curso de pedagogia, lá no curso de educação, está precisando de um professor de tecnologia educacional. E, pô, você tem pós-graduação, não tem? Eu falei, tenho, né? Acabei agora, encerrei ela agora, esses dias, fazia pouquíssimo tempo que eu tinha encerrado. Era no segundo semestre, a tecnologia era dada para o segundo semestre de pedagogia, então na segunda metade do ano. E ele falou, ó, se interessar, me dá teu currículo, eu levo para a coordenadora, tal. Então, na época, a coordenadora da faculdade, marcamos uma conversa, tal. Ela falou, não, nossa, tá ótimo. Mas eu fui com uma tremedeira, né, rapaz? Quando eu fui convidado para dar aula na escola, eu tremi. Quando eu fui convidado para dar aula na faculdade, eu tremi. Quando eu fui convidado para ser coordenador, eu quase infartei. E vice-diretor, praticamente infartei. Então, o medo danado. Insegurança, pelo amor de Deus. Me senti preparado? Imagina, nunca. Mas e aí? Bom, aí você não pode só ficar com sentimento, né? Você tem que ir atrás e estudar, e entender o terreno que você está pisando, e estudar mais, e procurar conhecer mais e mais e mais, e assim que a coisa foi acontecendo, né? Eu acho que no convite para coordenador e vice-diretor, eu só não morri porque eu já era da casa há muito tempo. Então, eu estava em casa. Mas foi difícil. Foi difícil no começo, porque você fica assim, parece que no lugar não é seu, sabe? Parece que você está num lugar que não te pertence. E na faculdade, era um terreno completamente novo. Eu sabia bem o assunto que eu ia dar aula. Eu conhecia aquele assunto. Mas eu não sabia do que os alunos conheciam, quais eram os anseios, as necessidades. Então, assim, foi um aprendizado. E eu, assim, eu ensinei muito, mas eu acho que eu aprendi muito mais estando todos esses anos envolvido com a educação até do que ensinei. Porque a quantidade de coisas que eu aprendi, acho que faculdade nenhum, curso nenhum vai ensinar, né? Porque a experiência de vida e as relações humanas com pessoas tão bacanas, graças a Deus eu tive muita sorte nessa jornada, né? Eu tive muita sorte de encontrar assim,
de trabalhar com gente muito, de ter colega de trabalho, muito aluno. A relação que a gente cria é muito interessante, porque assim, quantos alunos não passaram na faculdade? Quantos alunos já não passaram pela escola? E cada vez que um desses alunos se forma e vai embora, aquilo fica um vazio. Parece que você perdeu um pedaço, porque a gente sente saudade. Né? É uma convivência de quantos anos? Na faculdade, 4 anos. Se encontrando toda semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Na escola, na educação básica, a gente vê a criança entrando ali com 2, 3 anos e saindo com 17, 18 anos na escola. Então é uma coisa muito louca, porque a gente se sente parte da vida dessas pessoas. E aí, por conta de a gente estar trabalhando com eles, a gente acredita que tenha contribuído alguma coisa, mas aprende muito também com os alunos. Tanto na educação básica quanto na faculdade, a gente aprende demais com os alunos e divide muitas coisas, muitos sentimentos, acompanha muita coisa. Então, é gostoso depois ver os alunos que saem, principalmente na faculdade, que eles vão crescendo e vão, né, se profissionalizando e se realizando na vida, como é o acompanhamento hoje pelas redes sociais. Não é tão difícil, muitos a gente consegue ver como evoluíram profissionalmente, criaram família e permitiram com que a educação fizesse parte permanente da vida deles. E, poxa, você teve bastante contato com a educação, não só como professor, mas também como coordenador e diretor. E você sentiu uma diferença nessa função de coordenador, de diretor, talvez até da parte de ter que lidar um pouco com os pais dos alunos e outros problemas internos da escola e não só com as dificuldades da sala de aula? Bem diferente, Murilo. E digo assim, depois que a gente fica um tempo coordenando, dá uma saudade de sala de aula. Porque a vivência em sala de aula com a coordenação pedagógica, que tem que dar ali os feedbacks e tudo mais, e fazer o elemento da educação do aluno. Como coordenador, como vice-diretor, né, ainda mais como vice-diretor, você tem que se preocupar com tudo. Né? Então, você se preocupa se o aluno está aprendendo, se o professor está feliz, se ele está trabalhando bem, se ele está com condições de trabalhar, se ele está ensinando, se os pais estão contentes, e quando eles não estão contentes é para você que eles ligam, e se a secretaria está com algum problema é você quem resolve, e se acabar a água do banheiro também é você que resolve. E se der problema no telefone da escola ou na internet, também vão pedir para você, vão te avisar e pedir para você resolver. Até se o portão eletrônico da escola parar, você tem que, de certa maneira, ficar sabendo e às vezes ter que tomar alguma providência. Né? Então, o trabalho fica muito amplo e muitas vezes é muito difícil, é muito complicado, porque você tem que se desdobrar. Né? Atender pai é ruim de jeito nenhum, principalmente porque, graças a Deus, na escola onde eu trabalho, assim, as famílias são muito parceiras da escola. Mas, eventualmente, você tem que lidar com algumas situações com o pai que são desagradáveis. Né? Ou às vezes o pai tem um posicionamento desagradável em relação àquilo que está acontecendo, e uma coisa que é muito difícil é que todo mundo pensa que entende alguma coisa sobre educação, porque um dia frequentou a escola. A gente ser aluno é muito diferente do que a gente trabalhar com educação. É isso que muitas famílias não entendem. E aos poucos a gente vai conseguindo também com muito cuidado, com muito carinho, explicando, porque às vezes eles não confiam, eles acham que eles sabem mais de escola do que a própria escola. Né? Então, é diferente demais. É diferente demais. E você tem que lidar com questões de professores também, que às vezes o professor parece, né, tem necessidade de anseios, não é um aluno? Não é um aluno. Eles têm algumas necessidades que a gente tem que atender, que a gente tem que acolher, que a gente tem que auxiliar, que a gente tem que orientar. Né? Então, nessa função que eu estou, a gente lida com todas as ramificações existentes dentro da escola. Então,
é muito mais gostoso só dar aula. Tá? É muito mais gostoso, porque você tem a preocupação com a aprendizagem do aluno. Se o seu conteúdo programático está atingindo o seu aluno, se ele está conseguindo compreender e assimilar aquilo que você está passando por ele. Por isso que eu nunca deixei de dar aula, né? Porque na coordenação a gente não tem esse contato com o aluno. O contato que a gente tem com o aluno é sempre fora da sala de aula, ou quase sempre fora da sala de aula, também normalmente para resolver algumas questões complicadas, ou eventualmente dar um auxílio, ou fazer uma orientação, olha, precisa focar mais nisso, naquilo, está deixando de estudar isso, aquilo, avisar o pai, olha, suga mais da nossa energia. A gente tem muito mais energia nessa função até do que em sala de aula. Por incrível que pareça. Você sente que, pelo coordenador e o diretor estarem mais nessa função um tanto administrativa da escola, né, e não tem tanto contato com os alunos têm um certo distanciamento do coordenador e do diretor, tipo assim, ele é o cara que faz a escola rodar, mas eu só entro em contato com ele quando é para levar bronca, quando ele tá ligando pro meu pai para avisar alguma coisa e tal. Você sente que talvez a ligação que o aluno tem com o professor não tem a mesma intensidade que a ligação que o aluno tem com a equipe administrativa de uma escola? Olha, com a equipe é mais difícil ter tanto contato, mas eu não permito que esse distanciamento transforme a minha relação com o meu aluno dessa maneira. Então, a minha sala não é a sala do castigo, por mais que alguns falem, nossa, né, vou lá, né, ou vai lá pro Luiz, não sei o quê, né? Não, eu transformo a minha sala num ambiente acolhedor, num ambiente de bater papo. Se a gente tiver que dar risada, nós vamos dar risada. Se a gente tiver que falar bobagem, nós vamos falar bobagem. Se a gente tiver que chorar junto, nós vamos chorar. Se eu tiver que puxar a sua orelha no bom sentido, dizer, olha, não é assim, não tá legal, vamos conversar, nós vamos conversar. Então, eu faço questão de criar uma proximidade com o meu aluno, de maneira que aos poucos, eu vá conhecendo. Por mais que eu não consiga ficar todo o tempo com ele em sala de aula, como os professores ficam, mas eu faço questão de ter essa proximidade, de conhecê-los pelo nome, de encontrar. A pandemia é um pouco mais difícil, mas abraçar aluno, ia entrar nessa dificuldade, chorar, se compadecer, machucou, vamos ajudar a fazer um curativo. Estou muito nessa posição ampla com eles, não é levar bronca. Não pode, a sala do coordenador ou do diretor, do vice-diretor, não pode ser em momento nenhum uma sala de castigo. Não pode ser a sala onde eu vou levar bronca, onde só acontece coisa ruim. Né? E os alunos às vezes veem um pouco essa imagem. E aí você vai desconstruindo essa imagem. Né? Os pais às vezes querem que a gente tenha essa imagem. A gente vai desconstruindo essa imagem. Não, não. Aqui a gente cuida, a gente abraça, a gente dá carinho, a gente conversa. Então, uma extensão tem que ser uma extensão do lar. Pelo menos essa é a minha visão, tá? Esse é o meu ponto de vista como coordenador, tá? E é muito bacana também, porque talvez a sua visão que você apresentou agora foge do senso comum que muitas pessoas têm sobre a visão mais administrativa da escola. Certo, Luiz, eu queria agradecer a sua presença aqui no canal hoje, por ter cedido esse tempo para nós, ter oferecido esse bate-papo muito bacana. Eu aprendi bastante com ele, espero que o pessoal de casa tenha aprendido também bastante e gostado. Muito obrigado pela participação. E queria deixar alguma mensagem para o pessoal de casa, o pessoal que pretende virar futuros educadores.
Murilo, primeiramente eu queria agradecer o convite, né, a oportunidade de a gente estar se vendo novamente, né, matando um pouco a saudade, batendo esse papo gostoso. É gostoso falar sobre educação, né? E acho que uma mensagem importante para todos aqueles que têm vontade, né, de estudar educação, de conhecer melhor a educação, trabalhar com educação, é goste, se envolva características, né, com a confiança, com o envolvimento, com o estudo. A gente faz só, mas a gente ganha muito também. A gente ganha demais. Né? Apesar de a gente trabalhar, né, com educação num país. Poxa, deu. E novamente, muito obrigado a você e a todos aqueles que nos assistirem aí desse nosso bate-papo. Então é isso, pessoal de casa. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo Murilo Videocast.